na questão, tá bom? Bem, agora é só fazer um cálculo simples aqui. A gente vai dividir isso aqui. Depois, não tem mistério, tá? Bem, deixa eu ver aqui qual seria a próxima questão. Não vou parar agora, basicamente, para ficar fazendo os cálculos, não. Eu vou direto, como a gente fez lá naquele dia. A gente já estava fazendo algumas coisas para entender basicamente o raciocínio, tá bom? Ele fala lá que na questão 29, questão 5, ele diz o seguinte: se aplicarmos a quantia de 12 mil, ou seja, aplicar a quantia de 12 mil é o PV. Se a gente aplica uma quantia de 12 mil pelo prazo de 4 meses, período, 4 meses, teremos a remuneração desse capital, a quantia de 1.440. Aqui meu FV, meu valor futuro, meu montante vai ser de 1.440, ok? Qual é a taxa de juros simples? Aumenta essa operação. O I é o que ele quer saber. Nossa fórmula, vamos continuar escrevendo para que a gente consiga memorizar. Tá? Ele me dá o FV, que é 1.440. Ele me dá o PV, que é 12 mil. Ele me dá o I é o que eu quero saber. E ele me dá 4. Bem, não tem lá muito mistério nessa questão. Aí, deixa eu ver aqui. Não, eu errei, pessoal, me perdoe. Na verdade, até uma coisa para a gente atentar, eu também devo atentar. Ele diz aqui que, na verdade, a quantia de 1.440 já é, na verdade, o meu... Não é FV, é o meu juros. Acabei de observar aqui, quando eu fui ver aqui o valor já que ele já deu, já é bem estranho, né? Ninguém aplica 12 mil, então tem 1.440 de retorno. Na verdade, é esses juros aqui, ó. Esses juros que é igual a FV menos PV. Então, na verdade, eu consigo aqui achar o meu valor futuro fazendo essa equação aqui, tá bom? Então, vamos esquecer isso aqui, vocês me perdoem, eu acabei errando. A gente pode fazer igual a gente fez aqui nessa questão, ó. Os juros é igual a FV menos PV, que é igual a PV vezes I vezes N. Ou, se você quiser, você pode botar aqui 1.440, não vai saber quanto é que é FV, colocar aqui o valor de PV, jogar para lá e fazer o cálculo, você vai ter o valor aí da tua FV, tá bom? Só que ele não quer saber o valor de FV, ele quer saber o valor da taxa de juros, tá bom? Então, você vai jogar aqui nessa equação e achar. Ou você resolver por essa forma aqui, tá bom? Joga aqui, ó, 1.440, que é igual a 12 mil, que multiplica aí, que multiplica 4, tá bom? E assim você vai chegar à taxa. Ou você descobre o valor aqui de FV e joga nessa fórmula aqui. FV, que é igual, vai ficar 12 mil mais 1.440, tá bom? Joga aqui o valor futuro, PV, que é 12 mil, 1, e assim fazer o cálculo até chegar ao valor final, tá bom? O raciocínio, a ideia é essa. Aqui na página 30, ele coloca aqui, exemplo 6, se aplicarmos a quantia de 12 mil PV, quantia de 12 mil, pelo período de 4 meses, teremos ao final desse período a quantia de 13 mil. A gente já vê, ó, 13 mil é o FV, tá? FV, que é igual a 13.440. A gente já vê aqui que os juros é só subtrair, ó, 3.440 menos 12 mil.
Tá bom? Qual é a taxa de juros simples ao fim da operação? Aqui ele quer saber a taxa de juros. Tá? A gente pode resolver daqueles dois, tanto usando a primeira equação, quanto a gente pode utilizar a segunda equação que ele deu lá. Ele está resolvendo por aqui, porque eu estou percebendo por essa fórmula aqui, ó, que o cálculo fica mais simples de você fazer. Por isso que ele tinha utilizado essa aqui. Mas também, se você quiser, você pode utilizar também essa aqui. Jogando os valores, tá? Também vai chegar na mesma, no mesmo resultado. Não dá erro nenhum nisso, tá? Bem, essa é bem mais simples de se resolver, não tem lá muita dificuldade. O exemplo 7, ele fala o seguinte, ó. Aí ele já vem falar no exemplo 7 de desconto simples. O desconto simples ou racional por dentro, como ele mesmo fala aqui, é aquele velho desconto que você tem por pagar um período, por pagar alguma coisa antes da data do vencimento, tá? Então é desconto simples. É dado por D é igual a PV, que multiplica I, que multiplica N. Ok? Tá. Então, ele dá um exemplo aqui na página 32, é o exemplo 7. Ele fala assim, uma pessoa descontou a nota promissória no valor de 20 mil. O valor da nota promissória seria 20 mil, que na verdade é o FV. O valor futuro, né? O valor que ela seria em determinado período. Com vencimento daqui a 4 meses. Ou seja, ela vai vencer daqui a 4 meses. Só que aí, uma pessoa tem esse dinheiro, resolve pagar ele 4 meses antes. E acaba recebendo um desconto e paga pelo valor todo 19 mil. Assume, ele teve um desconto de R$1.000. Tá, aqui vem perguntar, qual é a taxa de desconto simples racional por dentro? Qual é a taxa de desconto? É a taxa. Então, a gente já sabe a fórmula, tá bom? A gente já sabe que o desconto custou R$1.000, porque é o desconto, tá? Seria aqui mais simples, o FV menos o PV. 20 menos 19 vai dar 1. Bem, até aí não tem mistério. Tá? Só que quando a gente chega fazendo o cálculo lá da equação, eles nos dão uma fórmula para também nós termos uma facilidade de resolver as questões de uma maneira em geral. E ele fala o seguinte, que é bem similar àquela outra que a gente utilizou, que o FV é igual ao PV vezes 1 mais I mais N, que é aquela fórmula inicial que nós aprendemos. Tá? Perceba aqui que não tem muito mistério, não tem nada. Ele apenas lá na própria página 32, ele vai explicar para você por A mais B que você também pode utilizar essa fórmula que nós já utilizamos antes. Tá bom? Mas, perceba, não tem complicação alguma, não tem lá muito mistério não, tá? Só que ele nessa página ele fala do o desconto simples racional, que é o desconto por dentro. Só que na página 33 ele fala do desconto simples comercial. Então vou até colocar aqui esse desconto simples racional por dentro. Perceba que o desconto simples nacional por dentro, olha, ele utiliza, tá, aqui o PV. Agora no desconto simples comercial,
comercial, ele utiliza, ó, por fora. Aqui, na fórmula, tá? O desconto é dado por FV, que multiplica I, que multiplica N. Perceba essa diferença. E ele diz o seguinte, que o desconto simples comercial por fora é aquele em que a taxa de desconto incide sempre sobre o valor final, que é também chamado no Brasil de valor nominal. Ele é utilizado no Brasil, como ele diz aqui, principalmente nas chamadas operações de descontos de duplicatas. Quem trabalha muito com isso aí na área de comércio, na área comercial, entende bem. Que são realizadas pelos bancos, sendo por essa razão também conhecido como desconto bancário ou desconto comercial. Tá? Então, a gente tem que ter uma atenção, tá? Que neste caso, a forma que a gente vai utilizar não é FV igual a PV vezes, como a gente utilizou aqui, vezes 1 mais I mais N. A gente vai utilizar agora PV é igual a FV, que multiplica 1 menos, olha, menos I vezes N. Percebam essa diferença. Até deixei já aqui para explicar. Ó. Aqui é aquela primeira fórmula que nós aprendemos. O valor futuro, que é igual ao valor aplicado multiplicado por 1 mais a taxa de juros vezes o período. Agora, não. O PV está aqui, ó. Olha, entenda, ó, por fora. Então, ó, PV é igual a FV, que multiplica 1 menos taxa de juros vezes período. Tá bom? Vamos fazer aqui um exercício da página 34, que é a questão 8. Até para a gente memorizar e também entender isso aí, tá? Ele fala aqui, ó. Uma pessoa descontou uma nota promissória no valor de 20 mil. Opa, até agora, beleza, 20 mil. É o valor que nós já identificamos. Opa, o valor da nota promissória é de 20 mil. Daqui a tanto tempo a gente tem que pagar 20 mil. Com vencimento em 4 meses, ó, ele deu a mesma situação, vencimento em 4 meses. Então, daqui a 4 meses eu tenho uma nota promissória a pagar no valor de 20 mil. Ok. Só que eu vou lá, eu resolvo pagar hoje. E quando eu pagando hoje, eu tenho um desconto aqui de 19 mil. Eu tenho um desconto de R$1.000, então eu acabo pagando aqui 19 mil. A mesma situação da outra questão. Tá bom? Tá. Ele quer saber a taxa a qual eu paguei. Tudo bem. Só que ele, olha, o que ele quer saber. Determine a taxa de desconto na modalidade de desconto simples comercial por fora. Na outra, ele falou desconto simples racional por dentro. Então, quando a gente fala toda vez desconto, perceba, comercial e racional. Inclusive, ele fala que o comercial é o desconto que é falado utilizado pelo comércio, tá? Então, vamos agora utilizar essa fórmula, tá? PV é igual a FV, que multiplica 1 menos I vezes N, tá bom? A gente tem que ter atenção quanto a isso. A gente coloca agora o valor que foi pago, que seria como se fosse um valor aplicado aqui, na frente, ó, PV igual a 20, PV igual a 19 mil, que é igual a 20 mil, que multiplica 1 menos a taxa de juros, que é o que eu quero saber, pelo período de 4 meses. Perceba que seria basicamente do mesmo jeito que a gente colocou aqui, ó, a fórmula, só que de um modo, tá, diferente. Tudo bem? Também não tem lá muita dificuldade nisso aqui para a gente fazer o nosso cálculo, tá bom? Matemática lá simples que a gente consegue e a gente chega lá. Vamos fazer essa prática. Se o pessoal for fazer lá e não conseguir, tiver dificuldade, deixa para mim. Eu não vou fazer essas partes matemáticas como eu não estava fazendo. Deixar a gente até praticar e quebrar um pouco a cabeça. Apesar de que lá ele tem a resposta no final, porém, o interessante é a gente praticar.
tá bom? Tá. No próximo vídeo eu vou continuar falando da matéria que é a taxa de juros efetiva, nominal e proporcional. Tá bom? Aqui que ele fala para eu terminar aqui. Não, eu tenho aqui, dá para terminar aqui o capítulo 1. Vamos terminar aqui o capítulo 1. Tá? Ele fala aqui, ó, na página 36, que são 3 tipos de taxa de juros: efetiva, nominal e proporcional. Os juros pagos pelo consumidor, como ele fala aqui, ao comprar o prazo, taraná, aqui a gente já falou sobre aquilo ali. Vamos passar, pode ir para a página 37 aqui. Contudo, é preciso atenção, não esquecer que quanto menor a taxa de juros, melhor a opção da compra, é claro. Então vamos lá, taxa efetiva. São 3 tipos de taxas que ele fala. Taxa efetiva é aquela em que a unidade de referência de seu tempo coincide com as unidades do tempo do período de capitalização. Ou seja, se eu tenho uma taxa de 2% ao mês, minha capitalização é mensal, tá certo? Porque tá falando aqui, MM, tá? Se eu tenho uma taxa de 3% ao trimestre, a minha capitalização ela é trimestral. Então, não tem lá muito mistério quanto a isso. A taxa efetiva, na verdade, é quando a unidade da referência está aqui, ó, coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Ó, coincide com a unidade de tempo da capitalização. Beleza, essa é a taxa efetiva. Aqui, ó, taxa nominal. Agora é a próxima. É aquela em que a unidade de tempo de referência não coincide com o período de capitalização. A taxa nominal, apesar de bastante utilizada, não é representada uma taxa efetiva. O que se deve buscar é uma taxa efetiva contida na taxa nominal. Como ele colocou aqui, 72% ao ano, capitalizados mensalmente, representa a taxa efetiva de 6% ao mês. Seria basicamente a gente fazer aquela conversão. Seria a mesma coisa se ganhar 6% ao mês. Seria aquilo que a gente falou durante logo no início. Há uma taxa de 12% ao ano, é a mesma coisa de você aplicar 1% ao mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, até chegar a dezembro, 1% de cada um, você vai ter 12% ao final do ano ou simplesmente ao ano 12%. Tá? Então essa taxa nominal você teria que fazer a conversão que a gente falou. E como ele mesmo fala aqui, a taxa nominal, apesar de ser bastante utilizada, não representa uma taxa efetiva. O que se deve buscar é a taxa efetiva contida na taxa nominal. Então a gente tem que fazer a conversão. Tá bom? E aqui ele fala das taxas proporcionais. Taxas proporcionais. Desculpa, eu estava fora aqui do foco. Proporcional. Taxa proporcional, taxa proporcionais. Coloque aí no plural se quiserem. Não for anotar. 2 ou mais taxas são ditas proporcionais quando, ao serem aplicadas a um principal idêntico durante o mesmo prazo, produzem um montante acumulado igual ao final daquele mês no regime de juros simples. Então, isso quer dizer que, na verdade, a taxa proporcional está ligada ao regime de capitalização simples, tá? Isso quer dizer o quê? Que é os juros que incidem sobre o capital, tá bom? Então, quer dizer o seguinte, que 1% ao ano, ao mês, quer dizer, seriam 3% ao trimestre, que seriam 6% ao semestre, e assim vai. Tá bom? Então, nós temos taxa efetiva, que é quando a taxa utilizada é o mesmo da taxa de capitalização. A taxa nominal, quando existe, na verdade, tem que haver elas não coincidem, né? Então, o que você teria que fazer
teria que buscar a taxa efetiva contida dentro da taxa nominal, e a taxa proporcional é quando existe uma proporção entre esses valores, tá bom? Aqui ele fala dos cartões de crédito, ele fala que são taxas de anuidade, e aqui ele vai só falando mais algumas coisas simples, nada demais, tá bom? A gente tem que ter atenção aí neste último caso, a diferença entre a taxa nominal e a proporcional, que é a taxa nominal, na verdade, como a gente vê aqui. Você tem que buscar a taxa efetiva, como ele falou, a taxa nominal contida a taxa efetiva, na verdade, contida dentro da taxa nominal, essa taxa aqui dentro dessa taxa nominal, e a proporcional na verdade, é como se fosse fazendo aquela conversão. Então, só para observar esse tipo de coisa, e assim a gente fecha o capítulo 1. Vamos fazer os exercícios, fazer lá as equações, a matemática, de todas essas questões, havendo as dificuldades a gente pode até debater. Mandem um retorno para mim de como já está essa matéria aí para vocês, que eu vou fazer amanhã o capítulo 2, tá bom?